Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos retomar os nossos vídeos e ensinamentos. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês quais são as 6 necessidades básicas do ser humano, tá? É importante a gente começar a falar disso porque vão existir alguns temas daqui para frente onde vai ser necessário a gente ter consciência do significado de tudo isso. Tá? Quem desenvolveu essa teoria das 6 necessidades foi Tony Robbins. Ele é, vamos dizer assim, um guru, né, da parte comportamental, psicológica, comportamental, e ele assim é super famoso no mundo todo. Ele tem grupos de estudo e as pessoas pagam uma fortuna para estudar com eles, com o grupo dele, né? E ele, observando toda essa questão neurocomportamental, de psicologia, e juntando tudo isso, né, ele desenvolveu essa percepção das 6 necessidades que eu vou explicar aqui para vocês. Então, elas funcionam assim, elas vão do básico numa espiral ascendente até chegar em níveis mais elevados de necessidade. Níveis que eu digo são níveis de energia. Quanto mais básico mais egóico é a sua necessidade, tá? E quanto mais elevado esse nível de energia, ela é mais sutil. São necessidades que não dizem mais respeito a você como ser humano, as suas necessidades quanto um ser único, e sim a necessidade da comunidade, do planeta, e assim vai, tá? Então vamos começar com a primeira necessidade. A primeira que o Tony desenvolveu, ela é a necessidade de certeza, tá? Por que a gente precisa ter necessidade de certeza? Porque a gente precisa ter um trabalho, a gente precisa ter as contas pagas, nós precisamos ter essa forma de energia para que a gente consiga as coisas materiais, tá? Para quem estuda um pouco de chakras, ele está relacionado ao nosso chakra base. Por quê? Ele tem a ver com as coisas mais básicas da nossa necessidade. Então, eu preciso ter a certeza que eu tenho um emprego, então eu preciso ter essa energia de segurança, tem a ver muito com segurança, tem a ver com as coisas que eu consigo dominar, que eu consigo ter uma ação um pouco mais dominadora sobre aquilo. São certezas, né? Eu preciso estar no controle de tudo aquilo, então eu preciso ter um emprego que me supra as necessidades da minha família, que eu consiga pagar as contas, que eu consiga colocar comida em casa. Então eu preciso ter a certeza de ter uma forma de vida que me dê a saúde necessária. Eu preciso ter um plano de saúde que cubra qualquer necessidade que eu venha a ter. Então, toda essa energia condensada em forma de matéria, ela é a sua primeira necessidade, é a necessidade mais básica que tem, tá? Ligado ao seu plano material por muitas vezes. A segunda necessidade é a necessidade de variedade. Então, a partir do momento que a gente sai e já supriu essa energia de certeza, então eu já tenho um emprego, eu já tenho um relacionamento estável, eu já tenho todas as minhas necessidades financeiras, emocionais, tudo, entre aspas, suprida, né? Eu já tenho essa confiança dentro de mim, eu passo para um segundo estágio, ou seja, essa energia já dá uma elevada.
eu preciso ter a necessidade de variedade. Então, e se eu trocasse de emprego? E se eu colocasse um estudo a mais no meu currículo? E se eu fizesse uma forcinha e buscasse alguma coisa nova na minha vida, ou numa alimentação, ou num olhar diferente sobre uma doença ou alguma coisa assim? Então essa seria a segunda necessidade. O que a primeira necessidade tem de ruim quando a gente estaciona nela? Ela nos prende à nossa zona de conforto, né? A gente fica de mãos atadas com o medo do novo. A segunda necessidade, que é a de variedade, ela é uma força que impulsiona a gente para o mundo exterior. É aquela força que nos empurra para um emprego novo, para um desafio novo, um curso novo, sei lá, alguma coisa, um relacionamento que você quer arriscar, né? Você tá sozinho, você tá sozinha e você não tem aquela certeza, né? Aquela confiança que vai ficar o resto da vida do jeito que tá, então você quer um relacionamento diferente. Então essa segunda necessidade, ela nos move para o mundo externo, enquanto que a primeira nos aprisiona no mundo interno. Olha a dualidade aí de novo. Lembra que eu sempre falo? Tem uma energia que nos empurra para fora, tem uma energia que nos prende de dentro. Tem sempre o positivo com o negativo, o masculino com o feminino. Isso eu sempre falo nos vídeos. Se você não captou ainda, não prestou atenção, volte alguns vídeos atrás, você vai estar observando que eu sempre coloco essa dualidade, tá? A vida, ela é uma dualidade. E essas duas energias, elas se complementam. Porque quando você fica muito preso no seu interior, nos seus medos, surge uma necessidade de te empurrar para algo novo. E quando você está no algo novo, você tende a acalmar, a assentar e desfrutar daquelas novas conquistas. Então essas energias, elas ficam se alternando. E isso é muito bom, né? Porque uma hora que a gente cansa de estar sempre igual, na mesmice, né? Na nossa zona de conforto, a energia da segunda necessidade de variedade, ela se posiciona e nos empurra para uma evolução a mais, um passinho para frente nas nossas conquistas. Então essas duas necessidades, elas se complementam, tá? A terceira necessidade, ela tem a ver com o nosso chakra do plexo solar, porque ela é a necessidade de um significado, tá? O que é esse significado? É a necessidade da gente ser validado, das nossas ações terem uma validade, ou da gente ser reconhecido. Então, tudo que nós fazemos, baseado na nossa segunda necessidade, que é de variedade, né? Que essas coisas novas que a gente se arrisca a fazer, muitas vezes a gente precisa dessa validação, de ter essa certeza de estar fazendo a coisa certa. Quando a gente é criança, a gente precisa arriscar de vez em quando uma brincadeira, mas às vezes a gente precisa ter autorização dos pais para saber se a gente está brincando direito, né? Se a gente está fazendo a lição direito. Então essa validação, ela é desde sempre, né? A gente faz isso com muita inconsciência, tá? O que pode nos trazer de negativo esse movimento? É nos tornar dependente em demasiado da outra pessoa. Então, a necessidade que eu tenho de me sentir válida no mundo tem a premissa
de ter alguém para me validar, certo? Então, a partir do momento que eu preciso de alguém para validar aquilo que eu faço, que eu falo, como eu me comporto, eu fico dependente do outro. E isso leva a problemas psicológicos, a problemas de relacionamento, né? Tudo que é negativo, leia-se problemas. Em contrapartida, a gente tem o lado positivo, né? Que bom que nós temos, né? Nem fale. O lado positivo dessa energia é a humildade que nós nos colocamos perante a ela para aceitar o que nós somos. A partir do momento que nós aceitamos o que somos e como somos, a gente consegue ampliar essa energia, essa necessidade, porque você dá um significado a você mesma. Então você não precisa da aprovação do outro. A partir do momento que você não precisa da aprovação do outro, você se torna um ser mais livre. Você vai buscando os seus caminhos e aprendendo com os seus erros. Você não precisa de ninguém para dizer se está certo ou se está errado, para te poupar de um sofrimento ou para validar aquilo que você fez certo. Então você começa a assumir as consequências de todos os seus atos. Os positivos te empurram para frente e os negativos nessa situação são a lenha para fortalecer você, para ter mais energia, para você continuar tentando de forma diferente. Então sempre vai haver um aprendizado nesse sentido, tá? Então essa energia que saiu do chakra base, da sua primeira necessidade lá, né, veio para o chakra do plexo solar, aonde você interioriza essa energia para poder validar a si mesmo. Então você começa a se tornar um ser independente, tá? A próxima necessidade, que é a quarta, é amor e conexão. Nós precisamos amar e ser amados. Nós precisamos estar em conexão com outros seres, tá? Nesse sentido, quando você não tem essa energia, quando você não tem essa necessidade de uma forma, eu estou dizendo agora de uma forma negativa, né? Que você se coloca na posição negativa, você se torna extremamente vulnerável. Você tem as tendências às drogas, porque você não se sente amado. E isso é bastante profundo, porque você não se sentir amado ou não se sentir apto a ser amado traz problemas de autoestima, que a gente já falou em vídeos anteriores, pode te trazer problemas com drogas e outros vícios, como bebida, né? Então, muitas vezes, filhos com problemas com drogas, e aí eu incluo álcool, fumo, drogas mais pesadas, ilícitas também, tem uma grande probabilidade de não se sentirem amados pelos pais, tá? Então, a partir disso, a gente começa a prestar mais atenção no comportamento das pessoas à nossa volta, para a gente poder ajudar, né? Então, não se sentir amado realmente é uma das coisas mais pesadas que tem para a gente lidar no nosso dia a dia. E aí, novamente, a autoestima vai lá embaixo, a gente começa a se sentir como pessoas fora de contexto, né? As exclusões começam a aparecer na nossa vida. Então, se eu não me sinto amada por certa pessoa ou não me sinto inclusa, porque também tem a ver com conexão,
em certas situações dentro da família, dentro do relacionamento, dentro do trabalho, automaticamente eu começo a excluir, tá? Que é um tema dos próximos vídeos, é as exclusões que geram compensações, tá? Quem ama começa a amar de dentro para fora. Então, para você se sentir amado, primeiramente você precisa amar a si mesmo, se aceitar. Lembra da necessidade do plexo solar, que é aceitar, e a humildade de você ser quem você é, de aceitar as coisas que você tem? Então, essa energia sobe para o chakra do coração e aonde é amar a si mesmo, para depois poder amar aos outros. Se você não tem amor próprio, que aí volta, né, no tema da autoestima, se você não tem amor próprio, você não consegue amar. A lei da reciprocidade, a lei do retorno diz que nós recebemos aquilo que nós emanamos. Se nós não estamos recebendo amor, bem provável que a gente não esteja conseguindo emanar esse amor, tá? Então, para que as pessoas nos amem, primeiro a gente precisa amar a nós mesmos, e tudo que envolve, né? Então, amor e conexão é a quarta necessidade. Essas 4 primeiras necessidades do ser humano, elas se unem como uma vamos dizer assim, é um divisor de águas. Essas 4 necessidades, ela tem a ver com o quê? Com o nosso ego. Então, repare, certeza, variedade, significado, amor e conexão diz respeito a exatamente ao ego. Então nós precisamos, é tudo voltado ao eu, aí coloca esse eu aí entre aspas, né? Tudo voltado ao eu. Eu preciso ter segurança, eu preciso ter a variedade na minha vida para suprir uma necessidade, seja ela qual for. Eu preciso ter um significado para alguém, ou que alguém reconheça o meu valor, né? Eu preciso amar e ser amada. Então, essas 4 necessidades têm a ver com o seu nível de ego. Quanto mais egóico for a situação, mais preso a essas necessidades você estará. Ou a pessoa que a gente puder analisar na questão. As outras 2 necessidades, 2 últimas necessidades, ela tem a ver com a nossa parte espiritual, que é a parte mais elevada, né? Divisor de águas, ego e espírito, né? Eles se complementam. Novamente, as energias que se complementam. Então, a 5ª necessidade, eu estou falando assim de uma maneira bem tranquila para que vocês possam entender direitinho, porque se eu for discorrer de cada uma delas aqui, eu fico falando meia hora de cada uma só. Aí, a 5ª necessidade é a necessidade de crescimento. É quando cai a ficha para a gente de que nós precisamos ir além daquilo que já somos, seja um crescimento físico, um crescimento emocional, um crescimento espiritual. Então, essa necessidade de crescimento é um crescimento que nos eleva, é um crescimento que traz para nós algo além da necessidade física, que é do ego. Então, quando você vai buscar um crescimento emocional, você vai buscar um crescimento espiritual, você já está atingindo essa necessidade de desenvolvimento. Então, você já está deixando um pouco o ego de lado. Pelo menos deveria, né? Deixar um pouquinho o ego.
Qual é a influência positiva dessa necessidade na sua vida? Ela tira de você os limites internos e externos. Você deixa de ser uma pessoa limitada. Você deixa as suas limitações para trás. Então você vai falar assim: eu preciso crescer emocionalmente, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso fazer um curso de autoconhecimento, eu preciso buscar coisas. Em algum momento lá atrás, se você pensasse isso, você ia falar assim: mas agora eu não tenho dinheiro, mas agora eu não tenho tempo. Você poderia estar inventando 1000 desculpas. Quando você chega nesse nível de necessidade de crescimento, você vai buscar formas de crescer. Você vai achar um grupo gratuito aqui no Face para absorver conhecimento, para ter pitadinhas, né, sutis de dicas, de formas de você começar a observar o mundo de uma outra forma. Então, ele tira os limites. Essa necessidade de crescimento, se usada de forma positiva, ele quebra todas as barreiras e todos os limites que nós temos. Em contrapartida, de forma negativa, ele pode trazer para você uma certeza de que você não é capaz, de que você não está pronto ainda para esse movimento. Então, a gente precisa ter um olhar um pouco mais atento, um pouco mais amoroso quando a gente começa a se questionar: será que eu estou pronta para isso? Isso aqui eu não entendi nada, não acredito nada do que essa pessoa está falando, então, nossa, nem é para mim. Então, isso é o seu inconsciente, né, colocando para você que você não está pronto, que você não está sendo capaz, que ainda não é seu momento. De alguma maneira, isso começa a reverberar de forma negativa na sua vida. E para finalizar, o último estágio dessa necessidade é a necessidade de contribuição. O que é a necessidade de contribuição? É quando você passa por todos os estágios, mesmo que de forma um pouquinho mais leve, mas você sente a necessidade de passar tudo que você tem, todo o seu conhecimento ou toda a sua ajuda para o outro. Então, é o estágio onde você se dedica ao serviço ao próximo. O que quer dizer isso? É aquela necessidade de você ajudar o próximo. É a necessidade de levar valor à vida do outro, trazer algum valor. De que forma você pode fazer isso? Num grupo de voluntariado, auxiliando de alguma forma pessoas necessitadas, né? Você pode formar um grupo de ajuda, sei lá, tem aqui em Piracicaba pessoas que bordam, pessoas que tricotam blusas agora para o inverno, tricotam mantas, né? E fazem doação de tudo isso. Isso é uma forma de contribuir para que o outro ser humano em estado de necessidade possa se beneficiar do seu trabalho ou da sua ajuda. O ponto negativo dessa questão é quando você se sente sobrecarregado. Parece que você quer abraçar o mundo, você quer ajudar todo mundo, porém você não dá conta. E aí você começa a entrar num looping que vai te levar a uma depressão, porque você vê pessoas necessitadas, idosos precisando de alguma coisa, crianças abandonadas, animais abandonados, e você quer ajudar todo mundo, mas humanamente é impossível. E aí você começa a entrar numa neurose de uma espiral negativa, tá? Então essas são as 6 necessidades. Depois você reveja, faça suas anotações desses vídeos,
porque daqui para frente nós vamos começar a aprofundar alguns temas que eu vou abordar essas 6 necessidades. Por exemplo, quando nós abordarmos a questão das drogas, né, dos conflitos dos adolescentes com os pais, dos conflitos de relacionamento, quando eu falar das necessidades, quando eu fizer o link dessas necessidades, você vai poder entender, tá? Então, estudem, revejam aqui as necessidades, façam as anotações necessárias e coloquem as suas dúvidas aqui nos comentários que eu respondo uma a uma, tá ok? Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.